Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos ver um pouco da repercussão da vitória do Brasil de Carlo Ancelotti sobre o Paraguai. Mas antes não se esqueça de deixar o like no canal, se inscrever porque é muito importante, ativar o sininho de notificações e é isso, vamos para o vídeo. Seleção brasileira, e quero só citar um nome que eu critiquei bastante nas últimas partidas todas da seleção que ele jogou, inclusive na última, que é o Bruno Guimarães. Achei que fez uma partidaça o Bruno Guimarães, algo que a gente não via acontecer há muito tempo. Muita gente queria que o Gerson continuasse no time e achava até justificável essa preferência. E o Bruno Guimarães, para mim, hoje jogou muito bem. Acho que foi o melhor jogo dele com a camisa da seleção brasileira até aqui. Jailson Vilas Boas, boa noite. Boa noite. Gostou da seleção brasileira? Gostou das mudanças do Carlo Ancelotti para essa segunda partida? Bom, o resultado deu. Gostei. Boa noite, Marcela. Boa noite, Jean. Calça, boa noite aos fãs de esporte. Eu gostei sim da apresentação da seleção e dividindo, né, como o Calça falou em relação aos dois jogos. No primeiro jogo a gente viu um aspecto defensivo, né, do Ancelotti com a seleção brasileira ali, todo mundo marcando atrás da linha da bola, os ajustes que foram feitos por ele, e nesse segundo jogo a gente conseguiu ver o aspecto ofensivo. Então eu gostei muito a mudança ali com os 4 jogadores de frente, logo ali no início a pressão danada em cima da defesa do Paraguai, que não conseguia respirar. Eu estava nessa curiosidade para saber como seriam, né, as dinâmicas da equipe ali com ataque com 4 jogadores de frente e apenas 2 volantes. E eu gostei bastante, principalmente pelo fato de ninguém ter guardado posição. Essa foi a parte que mais me agradou. Ninguém guardou posição, a gente viu o Matheus Cunha pelo lado esquerdo, vimos o Martinelli pelo lado esquerdo, vimos o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, o Rafinha no final do primeiro tempo também. Então, ficou difícil para a defesa, né, do Paraguai fazer algum tipo de marcação individual, porque toda hora caía alguém novo pelo setor. Então eu gostei muito e a gente vai falando aqui ao longo do programa, mas gostei das dinâmicas que foram apresentadas. E um Paraguai que já entra contra a seleção brasileira buscando se defender, mas começa a sentir muita dificuldade e começa todo mundo a cair, começa a fazer cera desde o começo da partida, Calçade, uma coisa que irrita um pouco a seleção brasileira. Mas isso eu acho que já mostra também a mudança de postura do olhar do adversário para a seleção. Primeiro, o Paraguai tinha uma vantagem, ele estava à frente do Brasil, terceiro colocado. A vitória do Brasil tiraria-se essa condição de seleção paraguaia, que um ponto já seria magnífico para manter sua invencibilidade, para caminhar na bola. Eu comecei a contar, bola no gatito, 14 segundos para devolver. Aí, assim, arbitragem, esquece, né? Os caras são péssimos. Eu vou ficar só no péssimo. Essa é a maior, acho que é a maior... Eu acho que é mais que isso, mas acho que eu vou ficar só no péssimo. Da arbitragem sul-americana. Eles não estão nem aí. A comparação com a brasileira. Eles não estão nem aí. Os brasileiros dão tempo a mais. A sul-americana é um negócio... Teve atendimento, caíam em todas. Teve uma reposição de bola que durou 32 segundos entre uma falta que foi feita. Sim, então você vai matando, porque são várias, você mata muito tempo. Mas isso aí é um problema da América do Sul todinha, não vamos consertar. Tá difícil de arrumar o Brasil, imagina os outros. Mais 9, tem que resolver o problema de 9. Então, eu acho que tem aspectos positivos, mas é um time com a formação, o Carlito definiu, Martinelli, o jogador mais posicionado num local específico foi o Martinelli. Martinelli tem a mancha o mapa de movimentação, assim, lado esquerdo, linha de fundo. Matheus Cunha fazendo o trabalho de meio de campo, vindo receber até, às vezes, de zagueiros, mas um jogador que conduz, né, e passa. Então, assim, a característica da seleção é muito... Rafinha, vai, né, conduz e toca. Matheus, o Martinelli vai para cima. Vinícius. Mesmo assim, Casimiro e Bruno, para mim, foi uma das melhores atuações de 2 jogadores do meio de campo. Concordo. Mesmo sem o Gerson, quer dizer, 2 caras que foram muito bem. Então tem pontos positivos, mas é muito pouco para jogar a Copa do Mundo. Mas a gente tem que analisar que o Carlo Ancelotti, agora que ele vai começar a observar jogador brasileiro. Sim. Agora, no Brasil e na Europa. Mas esta observação que ele já tinha feito para o Real Madrid, não para o Brasil, certamente no radar dele tinha o Alex, Nossa, o zagueiro. que Alex jogador. Sim. Que jogador. Esse cara, sim, estará na próxima lista
e do jeito que está jogando vai estar na próxima, porque ele foi muito seguro. Nos dois jogos. Então, fora e na casa, quem joga no Brasil. E agora eu faço meia-culpa, assim, meia-culpa pelo menos, que assim, falei muito do Murilo, porque acho que o Murilo foi uma ausência para mim até que surpreendeu na lista, achei que estaria na lista. Falamos muito do Bremer quando o Bremer agora está machucado e não podia ser convocado, mas enfim, eram os dois zagueiros que pareciam que tinham que ser titulares indiscutível da seleção e que não vinham ser. E aí surge um outro cara que ninguém falava e que realmente fez 2 grandes jogos. E te falar, assim, eu não sei se ele fica no Lille, não. Depois dessas 2 apresentações pela seleção... Vai crescendo, Acho que ele salta. Mas será que o Ancelotti ele tem uma base agora para seguir a seleção brasileira? Será que ele vai usar essas 2 partidas como a base da seleção brasileira? Alguns nomes com certeza. Mas quais? Quais foram os importantes? Quais aqueles que ele guardou no coração? Bom, vamos para a Neoquímica Arena. Vamos colocar aqui na nossa conversa o André Plihal, que está ao lado do Oswaldo Pascoal. E eles vão trazer também a percepção de quem estava lá no estádio. E, claro, também já com essa questão, Plihal, temos então uma base da seleção brasileira? É isso que vamos ver nos próximos jogos de seleção brasileira, inclusive no próximo jogo contra o Chile, Vinícius Júnior suspenso. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Marcela. Boa noite, meninos. Fora Esporte. Estamos aqui na Neoquímica Arena. Lógico, a essa altura já vazia. Agora há pouquinho, Pascoal com 46 mil torcedores, que rendem 12 milhões 700 mil reais. 46 mil pessoas que viram o Brasil garantindo a classificação para a próxima Copa do Mundo, para a Copa da América do Norte. No início do jogo já se sabia que a vitória bastaria para a classificação, né? Porque o Uruguai derrotou a Venezuela e o Brasil conquistou essa classificação, apesar do placar magrinho, com um bom desempenho. O Carleto botou o seu quarteto ofensivo pela primeira vez em campo. De fato, como disse o Calçade, só o Martinelli guardando um pouco mais posição. O gol do Brasil sai de uma jogada em que Rafinha, Matheus Cunha e o Vini finalizando ali como um bom centroavante, fazendo o único gol da partida. Brasil 1-0. Te agradou, Pascoal? O pessoal lá no estúdio gostou bastante. E a Marcela quer saber se depois desses 2 jogos zerados, sem sofrer gol, marcando 1, fazendo 4 pontos, já se tem um ponto de partida, ou até de repente, sendo um pouco mais otimista, uma base. O Matheus é um jogador que é o melhor jogo dele com a camisa da seleção do Brasil. Fazia tempo que a gente não via o Bruno com essa desenvoltura, né? Ele jogou mais como volante pela direita, criou muitas perspectivas para a seleção do Brasil. Agora, o Matheus é um jogador que é o chamado... Para mim, ele é um jogador desequilibrante. Por quê? Porque ele flutua muito nos espaços deixados entre os volantes adversários. Foi quem mais se movimentou. Ele e o Rafinha. O Rafinha também se mexeu demais. No primeiro tempo, o Rafinha foi muito bom. No segundo tempo, ele já ficou mais parado pelo lado direito, né? Mais colocado, aberto pelo lado direito. Eu acho que eles cansaram também, né? Porque a marcação imposta pela seleção brasileira, o volume de jogo aí, o lance do gol, né? Porque o Matheus acreditou nessa bola. Ele foi buscar essa bola ali perto da linha de fundo e cruzou, e o Vinícius sempre já ficou mais parado pelo lado direito, né? Mais colocado, aberto pelo lado direito. Eu acho que eles cansaram também, né? Porque a marcação imposta pela seleção brasileira, o volume de jogo aí, o lance do gol, né? Porque o Matheus acreditou nessa bola. Ele foi buscar essa bola ali perto da linha de fundo e cruzou, e o Vinícius se atirou na bola para fazer o gol da seleção brasileira. Pena que o Vinícius não vai jogar contra a seleção chilena, mas o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Bruno Guimarães, Casemiro, Matheus Cunha, Rafinha. Vou falar para você, eles jogaram demais pela seleção do Brasil. E parece que o Brasil, depois de um certo tempo, achou mais um zagueiro, né? Sim. Como brota jogador, a gente fala, não, às vezes o Brasil tem dificuldade de encontrar jogador aqui e ali. Esse foi do nada mesmo. Apareceu assim, do Lille para a seleção brasileira, para ganhar espaço e para convencer, né? Os homens da comissão técnica do Brasil. Isso é um lance do Bruno Guimarães, tentou por cobertura já no segundo tempo. Eu tenho 2 ressalvas a fazer. E as 2 ressalvas ficam para as laterais do Brasil. Como nós somos como seleção brasileira, como a seleção brasileira é deficitária pelas laterais.
O Wanderson... Segundo tempo ele soltou um pouquinho mais, né? O Wanderson, ele é bom na descida. Na subida ele tem muita dificuldade. Quando ele ataca, ele vai bem, mas quando tem que defender, ele tem muitas dificuldades. Ele é um jogador com pouca criatividade para jogar na lateral direita, mas é o que tínhamos para... Eu acho até, né, que o Wesley é mais jogador que o Wanderson, mas o Wesley hoje ficou no banco de reservas. E o lateral esquerdo da seleção... Bom, galera, esse foi o vídeo. O que você achou da partida do Brasil? Gostou? Não gostou? Quem foi o destaque? Quem foi o melhor positivo para você dentro da partida? Eu particularmente gostei muito do zagueiro Alex Ribeiro. Nossa, que zagueiraço. Gostei da partida do Vini também, do Martinelli. Bom, foi um jogo muito bom do Brasil. Antes de sair, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que é muito importante. Até o próximo vídeo.